Diminui, que o Senhor cresça e Ele venha ser glorificado e exaltado nesta noite, através de cada vida que se encontra aqui. Eu quero agradecer, né, o pastor Roque e a pastora Aparecida. Glória a Deus por ter me confiado estar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor aqui. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia, Jesus, Deus é fiel. Ele está aqui neste lugar para ser adorado. Glória a Jesus. Aleluia. A partir do versículo 26. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Amém? Amém. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Aleluia. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após um bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. O amor do nosso Jesus é um amor incondicional. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira Aleluia. que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor do nosso Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não tinha nenhum justo, nenhum. E Deus mandou o seu Filho santo, sem nenhum pecado, para morrer por mim e por você. Esse é o amor incondicional do nosso Deus. Aleluia. A palavra do Senhor afirma para nós nesta noite, aleluia, que o nosso Jesus, ele sabia quem era Judas. Jesus conhece eu e você. Deus conhece, aleluia, o nosso profundo íntimo do nosso coração. Deus conhece o nosso pensamento. Jamais nós poderíamos esconder desse nosso Deus. O nosso Deus, ele vai falar na palavra dele assim: quem conhece o coração do homem? E ele mesmo responde: eu o conheço. Só eu tenho conhecimento do coração do homem. Eu conheço os pensamentos do homem. Diz o Senhor nesta noite da sua palavra para mim e para você. Não podemos se esconder do nosso Deus, aleluia. Aleluia. Por isso que nós, como servos do Senhor, temos que levar uma vida santa. Aleluia. O nome do nosso Glória a Deus, Deus. ele tem que ser glorificado na minha e na tua vida. Esse foi o nosso chamado aqui na terra. Nós representamos Jesus nesta terra, o povo de Aleluia, Deus. Deus. Judas estava lá com Jesus, naquele momento ali, aleluia, antes da grande última ceia do Senhor aqui com seus discípulos. Jesus se reuniu com os 12. Judas era um dos 12. Jesus conhecia quem era Judas? Claro que sim, Jesus sabia. Jesus sabia, Jesus sabe quem é eu, quem é você. Como nós estamos aqui na terra, como nós estamos, o que estamos fazendo, o que estamos falando, onde nós estamos indo. Jesus vê tudo. Aleluia, Deus. Oh, E se glória. nós não tiver na vontade do Senhor, Ele vai requerer e Deus vai cobrar de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus. Judas estava lá, naquele momento que Jesus reuniu os seus 12. Quando Jesus pega aquele pedaço de pão e molha
aleluia, naquele molho, não era no vinho, não era a santa ceia ali ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se reuniu com os 12 ali, molhou aquele pedaço de pão. Jesus estava revelando naquela hora, para mim, para você, que Ele conhece sim o homem, conhece Satanás. Ele conhece, aleluia. Aleluia, Foi Deus. revelado, aleluia, a natureza, aleluia, divina do nosso Jesus, mas também para nós, Deus revelou que era Judas. Se Jesus não tivesse molhado o pão, tivesse dado para Judas, e tivesse dito aquele a quem eu der o bocado molhado, esse é o traidor, nós não saberíamos que Judas era o traidor. Mas nesta noite o Senhor, aleluia, Ele está revelando para nós que Ele conhece quem é o traidor, aleluia. Aleluia. E só Ele, aleluia, é quem pode tirar o traidor do meio da sua igreja. Aleluia. É só o Senhor, aleluia, que pode tirar o traidor do meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus revela quem é o traidor, Ele bate em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, como eu falei, o amor dele é incondicional. Mesmo Jesus sabendo que Judas era um traidor, e o que tinha no coração de Judas, Jesus deixou Judas ali. Porque é no tempo de Deus, é no tempo de Deus que Deus tira do meu, do seu povo, aquilo que não vem dele, aquilo que não agrada a ele. O tempo é de Deus, por isso que nós, igreja do Senhor, nós temos que ficar em vigilância, nós temos que ficar em oração, porque é o tempo de Deus, não é o meu tempo, nem é o teu tempo, aleluia. Aleluia. Chegou o tempo de Deus na vida de Judas, Aleluia. Judas não estava orando, não estava percebido. Jesus estava com Judas, com os 12. Jesus está aqui com a sua igreja, aleluia, sabendo quem é eu, sabendo quem é você, aleluia. É o tempo de Deus nas nossas vidas, nós temos que vigiar. Aleluia. Está com o coração sincero adiante de Deus. Deus quer sinceridade de mim. Aleluia. Chegue para Deus e diga quem é você. Ah, Deus me conhece sim, Deus conhece eu e você, mas Deus quer sinceridade. Deus queria a sinceridade de Judas, mas Judas nunca chegou aqui no registrado. Judas nunca chegou para dizer para o seu Senhor, eu tenho uma grande falha, eu não consigo, louvado seja o nome do Senhor, me concentrar no Senhor. Eu sempre, Senhor, estou passando a mão em algo que não te agrada. Senhor, eu quero me converter. A palavra do Senhor não afirma, a palavra do Senhor diz que Judas, ele sempre, aleluia, passava a mão naquilo que não era dele. Já, Senhor da glória, já não agradava o Senhor essa atitude de Judas. Mas o Senhor, chegou o tempo do Senhor na vida de Judas. Na minha e na tua vida vai chegar o tempo do Senhor. E o Senhor nesta noite, aleluia, Ele também traz uma palavra, Aleluia. para mim, para você. O tempo de Deus é o tempo de Deus, aleluia. Aleluia. Quando o tempo de Deus chega para abençoar, ninguém vai impedir. Mas quando Deus chega para Ele corrigir, castigar, também ninguém vai impedir o agir de Deus para Ele fazer. Aleluia, Deus. Só vai depender de mim e de você. O arrependimento. Tem que se arrepender enquanto há tempo, a igreja do Senhor. Deus fala para a sua igreja, para a sua noiva, ainda há tempo de se arrepender. Aleluia. De se consertar. Porque o tempo de Deus chegará. E Deus revela na sua palavra, aleluia. Aleluia, Deus. Quem está na presença dele, quem não está, como? Deus revela os seus profetas e a palavra do Senhor, que é a maior das profecias em toda a terra, é a palavra. Aleluia, Deus. Sagrada. Glória. Deus revelando o oculto e escondido, porque quando o Senhor está falando da sua palavra, quem pega esse microfone aqui é Deus se revelando para mim e para você. Aleluia. Ah, mas está doendo, mas tem que doer mesmo, porque a palavra
Senhor, ela nos afronta assim quando nós estamos agradando ao Senhor. Ela é a espada de Deus, minha amada, aleluia. Ela vai na alma, ela vai no espírito, ela vai na carne, aleluia. Ela vai aonde Deus quer que ela vá. E se eu e você quiser fugir, é pior. É melhor, aleluia, nós ouvir e dizer: está doendo, Senhor, mas obrigada. Davi diz assim: ó, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele diz assim: Senhor, a mesma palavra que o Senhor está dizendo assim: ó, Davi, eu vou te abençoar, vou te derramar bênção. Ele ouvia do mesmo jeito que o Senhor dizia assim: Davi, hoje eu vou te castigar. Davi dizia: a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Deus revela o profundo e o escondido para a sua igreja. Aleluia. Se a igreja estiver desapercebida, glória a Deus. Mas Deus vai levantar menos um. Mas menos um, aleluia, Deus vai levantar para falar para o seu povo. Pois desde o princípio foi assim e vai continuar até quando a igreja estiver aqui. Deus vai sempre levantar um, aleluia, para mostrar, para falar para o seu povo, se consertar, aleluia, para que Deus venha estar no meio do seu povo como Ele quer estar, em comunhão com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, a palavra Deus. do Senhor vai falar em Ezequiel 37 do vale. Mas essa palavra do vale de ossos secos é tão tremendo, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles ossos secos representavam a nação de Israel, o povo de Deus. Aí Deus vai revelar agora para Ezequiel como era que estava a situação do seu povo. O povo de Deus estava como? Sem esperança, estava sem fé. O povo de Deus estava mortos espiritualmente. E o que foi que Deus fez? Desprezou o seu povo porque estava sem fé, sem esperança. Não, Deus, aleluia, Ele revelou para Ezequiel: Ezequiel, como é que está o meu povo? Nosso Deus é o Deus que revela o profundo e escondido, aleluia. Aleluia. Ezequiel, aqui está meu povo. Glória, então Ezequiel teve essa revelação, essa visão, e viu aqueles ossos sequíssimos. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que eram muitos ossos sequíssimos. Como é que estava o povo de Israel? Mortos espiritualmente. O que é que Deus fez? Eu quero que o meu povo, ó Ezequiel, tu vai profetizar. Tu vai profetizar para o meu povo, Israel. É o povo que eu amo. É o povo da minha promessa. Aleluia. A igreja do Senhor, é o povo de Deus. É o povo da promessa que vai morar no céu. Aleluia. A igreja, é o povo de Deus. Aleluia. Que faz diferença aqui nessa terra. Aleluia. Mas é o povo discriminado. Aleluia. O mundo não gosta de nós. Não gosta. O problema é dele. Aleluia. Porque Jesus, Ele nos ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que impactar o mundo. É assim. Como é que eu vou impactar o mundo? A Bíblia diz que o mundo, aleluia, nos odeia. Alguém tem que olhar para mim, para você lá do mundo, e dizer que não gosta de nós. Aleluia. Porque nós somos luz. E a luz, aleluia, ela vai de pacto com as trevas. Não tem comunhão com as trevas. Nós somos luz e não temos comunhão com as trevas. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, aleluia. Se você não tiver, aleluia, impactando o mundo, renove as suas alianças com Jesus, aleluia. Porque o mundo, ele tem que nos odiar. Porque nós não somos do mundo. O mundo é treva, nós somos luz, aleluia. Alguém tem que olhar para você lá do mundo e dizer: eu não gosto desse crente não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu e você, aleluia, fazemos a diferença. Mas é tremendo, aleluia, quando Ezequiel é levado pelo Espírito Santo ali, Deus revelando para ele a situação do povo de Deus, aleluia. E o nosso Deus, aleluia, que nos ama com um amor incondicional, não fica de braços cruzados, vendo o seu povo sem fé, sem esperança, o povo espiritualmente,
tua boca. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Bebê vinha contando, aleluia, nunca me ensina nós abrir a boca, irmã. É por isso que nós temos que vigiar e quando nós abrir a nossa boca, aleluia, para falar a palavra, porque a tua palavra tem poder, viu, crente? Crente comprado, lavado com o sangue de Jesus. A tua palavra tem poder, aleluia. Quando tu abrir a tua boca, aleluia, antes de abrir a boca para falar, vigia com o que tu vai falar. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando tu falar, aleluia, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim, né, irmã Bebina? Vai acontecer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus diz assim para Ezequiel: Ezequiel, profetiza aí. Mas antes o Senhor disse assim: Ezequiel, esses ossos sequíssimos já estavam brancos, né? Os irmãos aqui já viram ossos de alguns anos que já ficam brancos. Eram inumerosos. Quer dizer, Ezequiel não podia nem contar de tantos ossos, de branco, de muitos, e chegava e estava branco porque já estava muito tempo ali. Essa era a visão do povo de Israel. Aí disse: agora tu vai profetizar, agora tu vai profetizar, louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel, ele começou a profetizar, mas antes Deus disse assim: Ezequiel, esses ossos, eles podem ter vida novamente? Ezequiel sábio, né? Ele vai dizer: Senhor, eu estou falando com uma pessoa que sabe de tudo. Eu estou diante de um Deus que sabe de tudo. Senhor, tu está perguntando para mim. Senhor, tu sabe de tudo. Senhor, tu é quem sabe. Aleluia. Esse Ezequiel, tu vai só profetizar agora para esses ossos que eu vou dar vida. E Ezequiel começou a profetizar conforme o Senhor lhe falasse. E ele foi profetizando, aleluia. E aqueles ossos começaram, aleluia, a criar vida, a criar pele, a criar carne, a criar nervo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ezequiel foi abrindo a boca conforme o Senhor foi falando, aleluia. Crente, lavado no sangue de Jesus, começa a abrir a tua boca para falar, aleluia, do poder da grandeza do nosso Deus, aleluia. Nesses últimos dias na terra. Estamos vivendo os últimos dias na terra, aleluia. E o crente, aleluia, tem que viver e falar. Porque, irmã, é os últimos dias. A palavra do Senhor, dias trabalhosos e difíceis, irmã, aleluia. Que a gente fica assim: sangue de Jesus tem poder. Irmão, nós somos lavados no sangue de Jesus. Mas as pedradas, louvado seja o nome do Senhor, vem contra nós, aleluia, dizendo que nós não somos crentes. Mas, aleluia, o Senhor diz nesta noite: não te preocupa, porque o Senhor é quem nos justifica. É o Senhor que te justifica. Fica na posição, fica no lugar, aleluia. Deixa dizer que tu não é crente. Essa semana eu ouvi um irmão falando do outro irmão. Eu disse: sangue de Jesus tem poder, mas é serva do Senhor, ele é crente sim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, aleluia, ser acusador de ninguém, aleluia. Não podemos ser acusador de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Jesus, ele não está julgando nem condenando ninguém, aleluia. Ele está salvando e perdoando pecado, aleluia. Só que o tempo de Deus vai chegar, aleluia. E a igreja do Senhor está aqui de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque quando o dia do Senhor chegar, nós estamos de pé, glorificando e exaltando o nome dele. E não dando ouvido para quem disse e quem não me disse. Nós estamos aqui pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho, aleluia. Suportando as calúnias e as pedradas, mas amando e perdoando a quem nos ofende. E o amor de Deus está em nós. E aleluia, o nome de Deus é glorificado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor disse assim: eu disse: Senhor, é revelação, aleluia. É o pão da revelação. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, aleluia, é quem nos revela, aleluia, a grandeza e o poderio de Deus. E revela para nós a cidade santa onde nós vamos morar. Revela, aleluia, como eu e você estamos nesta noite na presença dele, através da palavra dele. Porque o nosso Deus, aleluia, ele nos ama, aleluia, Deus, incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o Senhor vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor, para
Louvado seja o nome do Senhor para Daniel. Aleluia. Aí Deus disse, agora eu vou. Vem aqui, Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te revelar um sonho de Nabucodonosor. Aleluia. Porque os reis se acham, os poderosos se acham, quem tem poder se acha que pode. E o nosso Deus, Ele está sempre provando, Ele está sempre mostrando que só Ele pode, Glória, aleluia. que só Ele faz. Glória a Jesus. Ele abate o exaltado. E o Senhor disse assim: Daniel, eu vou te dar a revelação e a interpretação do jeito que Nabucodonosor quer. Eu vou te revelar o profundo e o escondido do coração daquele homem, aleluia. O sonho que ele sonhou, Daniel, eu vou te dar revelação. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus deu a revelação, porque o que Nabucodonosor tinha sonhado, só o nosso Deus, o Todo-Poderoso, podia revelar. Aleluia. Quem tá no meio, o que está no meio do teu coração, só Deus pode revelar. Por isso que o inimigo está furioso. O inimigo está furioso, porque ele não consegue, aleluia, saber o que está no meu e no teu coração. Ele não sabe. Só quem sabe é o nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de Nabucodonosor, Deus fez saber a Daniel, porque Daniel não tinha vaidade. No coração de Daniel tinha amor e temor e tremor pelo nosso Deus. Aleluia, Deus. No coração de Daniel, aleluia, não tinha vaidade, não tinha orgulho. Por isso que o Senhor, aleluia, fez saber a Daniel aquele mistério, aquela revelação profunda, aleluia, daquele sonho, daquela estátua grande que fazia era medo aos olhos humanos. Mas o Senhor está revelando Nabucodonosor naquela estátua e também outros reis que veriam. Louvado seja o nome do Senhor. E nosso Deus fez Daniel saber, e o nome de Deus foi glorificado e exaltado na vida de Daniel. Mas em nenhum momento aquele homem se exaltou, porque a glória de Deus, aleluia, se nós se exaltar, Deus vai abater. Louvado seja o nome do Senhor. É na sinceridade, é na simplicidade, sempre dando a glória para Deus. A honra é dele, a glória é do Senhor. Tudo é dele, tudo ele faz como ele quer, na hora que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez Nabucodonosor passar 7 anos feito um animal, porque se achou, e Deus disse: pois vou mostrar para você que você não é nada, você não é ninguém, você é um homem, você é um ser humano, você vai virar um animal, vou fazer você um animal, Nabucodonosor, porque eu sou Deus, aleluia, e serei exaltado em todas as nações. Aleluia, Deus. Deus é Deus, e Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o coração contrito e humilhado, um coração humilde, de fé, de amor, muda Deus, aleluia. Eita, quando o crente, aleluia, humilhado, cheio de Deus, ora, aí a palavra do Senhor diz que Deus se levanta do trono. Imagina o Deus todo-poderoso, soberano. A palavra do Senhor diz que as nações, irmão, Deus é tão tremendo que Deus coloca na palma da sua mão as nações, quer dizer, o mundo, na palma da mão, bem pequenininha, principalmente se for da minha, né? Olha o poderio do nosso Deus, esse é o nosso Deus que está aqui nesta noite, contemplando a tua vida, a minha vida e a tua, como seres humanos, aleluia, que muitos acham insignificantes, mas para Deus, irmão, nós somos tão preciosos, aleluia, tão valorosos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus morreu ali naquela cruz do Calvário, por mim e por você, fazendo-se maldito por nossos pecados, irmão, o amor é tremendo. aleluia. O amor de Deus é tremendo, e jamais, aleluia, nós poderíamos pensar em olhar para trás diante de um amor tão revelado. Deus revelou o amor grande dele
na cruz do Calvário ali, quando Jesus ali estava sendo crucificado, o amor do nosso Deus foi revelado em Cristo Jesus. Quando Jesus molhou aquele bocado e deu ajuda, aleluia, Deus estava revelando assim para Judas: Judas, eu sei que tu vai me trair, Judas, mas eu te amo, porque dá um pedaço de pão, segundo o costume dos judeus na época, dá um bocado molhado a alguém, simbolizava honra. E o nosso Jesus, ele é verdadeiro, não tinha falsidade não. Ele estava dizendo para Judas: Judas, mesmo tu sendo meu traidor, eu continuo te amando, porque o nosso Deus, ele não muda. Nosso Deus não é que nem o ser humano. Eu gosto Aleluia. do irmão, mas o irmão está com raiva de mim, eu também estou com raiva dele. Irmão? Ah, irmão está olhando bem de lado para mim, eu vou olhar de lado também. Jesus não muda, Ele ama e Ele ama. Aleluia, glória a Deus. Do Senhor, Ele Aleluia. não muda por causa de uma pessoa que o traiu, que o mentiu, que o negou. Ele não muda, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nesta noite diz para mim e para você: igreja amada, não mude, aleluia. Não saia da essência, permaneça firme, permaneça olhando para o alto, que é Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Amar e perdoar é levar a cruz. Senhor Jesus, siga-me, mas leve a cruz, louvando e exaltando o nome do Senhor. Jesus estava dizendo para Judas: Judas saiu dali consciente que Jesus o amava, mesmo tendo traído. Jesus amava Judas. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é santo e poderoso. E o nosso Deus, que revela o profundo e o escondido. Aleluia. Quando Deus deu a revelação completa ali a Daniel, para Nabucodonosor, que foi tremenda aquela revelação ali, só o Deus Todo-Poderoso tem esse poder de revelar. Aí Daniel pegou e disse: louvou e exaltou ao Deus dos céus, que revela o profundo, o oculto e o escondido. Ele disse: só Deus para revelar. E quando ele chegou na presença de Nabucodonosor, ele disse: ó Nabucodonosor, essa revelação aqui, ó, nem astrólogo, nem adivinho, nem feiticeiro, nem macumbeiro, nem ninguém, nem um ser humano dessa capacidade poderia revelar. Só um que pode revelar esse mistério da estátua: o Deus Criador dos céus e da terra e tudo que neles existem. Ele mandou a glória para Deus, porque a glória dele ninguém tira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor também vai nos revelar lá em 2 Reis. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis capítulo 6, versículo 8. A palavra vai dizer que o rei da Síria, ele maquinava, louvado seja o nome do Senhor, em secreto. Aleluia. Se acampar para guerrear contra o povo de Israel. Esse era o pensamento do rei da Síria. Nós vamos se acampar escondido e vamos atacar o povo de Israel e vamos matar. Eles fez em secreto o rei da Síria. O nosso Deus, que vê o oculto e o escondido, revela o profundo dos nossos corações, do nosso pensamento. A palavra do Senhor diz assim: ó, o que nós vamos pensar, eu não sei nem o que eu vou pensar. O nosso Deus já sabe o que eu vou pensar. Olha o nosso Deus. Eu não sei nem o que eu vou pensar daqui a pouco. Deus diz assim: eu já sei o que tu vai pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei nem o que eu vou falar daqui a pouco. Deus diz: eu já sei o que tu vai falar. Poderíamos se esconder diante de um Deus tão grande, tão tremendo, aleluia, que já sabe de tudo, presente, passado, futuro. Nada passa oculto. O Senhor diz que as trevas e a luz para ele é a mesma coisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estava lá o rei da Síria, maquinando lá no seu quarto, na sua cama,
de atacar o povo de Israel. Aí o nosso Deus que vê o oculto e o escondido e que revela. Aleluia. Ele disse assim, aleluia, Eliseu, tu vai dizer para o rei de Israel que não vá para aquele lugar, porque lá tem uma cilada, lá tá, o rei da Síria está acampado lá para pegar Então o rei de Israel não ia por aquele lugar. Aleluia, e a palavra Deus. do Senhor vai dizer que o rei da Síria fez isso várias vezes. O Senhor revelou para Eliseu, aleluia, o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, aleluia, avisou para o rei de Israel. E o Senhor deu livramento ao seu povo. Aleluia. O nosso Deus, ele revela para o seu povo, para dar livramento. Deus revela para o seu povo se consertar. Deus revela para o seu povo se arrepender. Deus se revela para o seu povo, aleluia, se comportar como crente. Enfim, Deus tem muitas revelações para a igreja do Senhor, aleluia. Nosso Deus, aleluia, todo dia Deus se revela para mim e para você. Todo dia Deus se revela para mim e para você. Quem é Ele e quem sou eu? Quem é Ele e quem é você? Todo dia Deus se revela desta maneira. Para quê? Para que eu e você não se perca e não saia, aleluia, da posição de crente como o Senhor nos chamou. Deus quer que nós permaneça, aleluia, onde nós estamos, exaltando, glorificando o nome dele, fazendo id, lá fora, aleluia, do jeito que nós somos aqui dentro, é lá fora, onde quer que nós for, o Senhor quer que nós tenhamos um comportamento de crente. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus chegando, e quando é o tempo de Deus, aleluia, o Senhor só manda nós vigiar e orar e não sair da presença dele, porque o tempo de Deus pode chegar para mim agora. Quantas pessoas ele não estava pregando, aleluia, e caíram e morrer? Chegou o tempo de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que ficar em vigilância, porque o tempo de Deus na minha e na tua vida, aleluia, vai chegar. E qual é o tempo de Deus, aleluia, na minha e na tua vida? Aleluia, Deus. Vigiar e orar. Aleluia. Andar em sinceridade. Andar em justiça e amor. O povo de Deus vai ter que ser um povo sincero. Por isso que o povo de Deus é caluniado. Porque é um povo verdadeiro, é um povo sincero. Não importa, aleluia, o que vão dizer de nós. Não importa o que vão falar, o que vão fazer. Nós temos, aleluia, que ser sincero, verdadeiro, aleluia, diante de Deus, diante dos homens. Aleluia. Não tem negócio de capa, não tiver capa, o Senhor vai colocar por terra a capa, aleluia. Deus vai revelar. Aleluia. Onde está a capa? E Deus vai tirar. Quando Deus revela, a capa cai por terra. Mas não é para envergonhar, não. É para andar livre, glorificando a Deus. Aleluia. E se tiver algum Judas, aleluia, ele vai sair também no tempo de Deus. Se tiver algum Judas no tempo de Deus, ele vai sair. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só fica na presença do Senhor, aleluia, aqueles que agradam a Deus, que tem um coração sincero. Judas pensava que enganava Jesus. Nunca ele enganou. Jesus conhecia o coração de Judas, ele sabia de tudo. Onde Judas ia, o que Judas fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Não tinha um coração voltado para Deus. Por isso que Jesus, o bocado, o pedaço foi indicado. Jesus deu a ele, porque Jesus conhecia o coração. É tanto que os discípulos, eles não entenderam. Como Judas ficava com dinheiro e não tirava dinheiro para ele, que não precisava, irmão. Olha, não precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem crente fazendo coisa que não agrada a Deus, que não precisa fazer. Não precisa, nós não precisamos fazer isso. Deus vê tudo, Deus vai cobrar de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus revela o oculto e o escondido. Aleluia. Deus conhecia Judas, conhecia Deus. Judas não precisava, aleluia, tirar nem um real, nem
uma moeda. Os discípulos não entenderam. Jesus deve, vai chegar a hora da ceia, então Deus está revelando, está dizendo para ele comprar algo que falta aqui para a ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já falei, aquela hora ali que Jesus pegou aquele bocado, não era ainda o pão da Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus indicou o traidor, depois eles foram para, louvado seja o nome do Senhor, participar da última ceia. Judas não estava lá. Louvado seja o nome do Senhor, porque já não era um dos dele. Louvado seja o nome do Senhor, mas a igreja santa do Senhor está aqui, porque é um dos tais, aleluia. Aquele hino que fala, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Desse jeito que Jesus faz nas nossas vidas. Aleluia. Eu creio que a igreja do Senhor, Glória a Deus, entendeu o que o Senhor falou nesta noite, aleluia, através dessa humilde serva do Senhor, que de Deus ninguém se esconde. Deus vê, às vezes a gente é tão falho, digo, oh Jesus, cadê o Senhor? Ele olha, a palavra do Senhor diz que Deus olha para mim e para você. Aí o Senhor olha para a nossa estrutura. Aí o Senhor lembra que nós somos pó. Olha o amor do nosso Deus, irmão. Se Deus não olhasse para nós, né, e lembrasse que nós somos pó, visse em nós a fragilidade, visse em nós o quanto nós precisamos dele. Deus vê, mas sabe o quanto nós precisamos dele. Olha como Deus é maravilhoso. Deus maravilhoso. O amor tremendo de nós, do nosso Deus para com os seres humanos significante, pós, cinza, pecador. Olha o amor do nosso Deus. Deus diz que bulir com o crente é como bulir com a menina do olho de Deus. E às vezes, irmão, qualquer coisinha cai no nosso olho, né? Uma pedrinha assim, uma areia um pouquinho, irmã, dói, fica irritado, é ruim. Deus diz, bulir com o crente é bulir com a menina do olho do nosso Deus. E nesta noite, eu e você, nós vamos sair daqui crendo que nada passa sem que Deus veja. Louvado seja o nome do Senhor. E que a igreja do Senhor, nós igreja do Senhor, santidade diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sou grato ao meu Deus por esta rica oportunidade, glorificando e exaltando o nome desse Deus que é tão tremendo e tão maravilhoso. Obrigada, Jesus. aleluia. Agradecer a Zé do Senhor por nos abençoar, palavra, né? A palavra disse que pode. Quando eu nossa pulsada já é bastante, né? Obrigado. Obrigado. A morada da nação é a porta. Foi o som? Alô? Alô? Aleluia. Que nem eu estou falando, Deus abençoe a serva do Senhor, né? Palavra.